Hoje eu quero bater um papo com você referente a efeito sanfona, rebote no emagrecimento. Então eu tenho percebido que muitas seguidoras têm tido esse tipo de problema, aonde elas começam a tentar emagrecer da maneira que elas querem, né, que elas acham que tem que ser feito, e fazendo isso, elas conseguem perder peso e até de maneira rápida, depois elas ganham esse peso novamente. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas razões pelas quais isso acontece e como você impedir que isso aconteça com você, tá? Então, no final dessa aula, você vai conseguir aplicar o que eu te ensinar aqui para que você não tenha esse tipo de resultado. Porque não tem nada mais frustrante que você sofrer para fazer dieta, para treinar e no final você ter esse rebote e ganhar o peso todo de novo. Às vezes até mais peso do que você tinha antes, né? Então, eu vou passar para vocês alguns macetes aqui, baseado na minha experiência com a consultoria das alunas e com o meu resultado também, que eu já fui gordinho e aí hoje eu consegui estar numa fase magra da minha vida. Beleza? Vamos lá então. Primeiro a gente tem que entender o que gera o rebote, né? E basicamente o que gera o rebote são dietas restritivas, porque tudo que gera rebote basicamente são coisas que você não consegue manter ao longo do tempo. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. Como é que eu perco peso rápido, se você for pensar? Você vai procurar no Google como que você perde peso rápido. O que você vai encontrar? Você vai encontrar dieta do ovo, você vai encontrar dieta da sopa, você vai encontrar cortar carboidrato, dieta cetogênica, que são dietas onde você, fazendo isso, você tem um rápido, ah, uma rápida perda de peso, porém não é sustentável no longo prazo. Né? Imagina, para você manter o que você está fazendo, você precisa continuar. Não adianta você fazer durante uma, duas, 3 semanas e depois você parar. Se você parar o que você estava fazendo para perder peso e voltar a fazer o que você fazia antes, você vai ganhar o seu peso de novo. É meio óbvio, mas parece que as pessoas continuam insistindo em fazer dieta restritiva. E isso não vai te dar resultado no longo prazo. Então, se você está fazendo a dieta do ovo, e aí você não está comendo carne, você não está comendo coisas que você gosta, vai chegar um determinado momento aonde você vai enjoar do ovo e você simplesmente vai parar de fazer dieta. Quando isso acontecer, você vai voltar para sua alimentação antiga. O que você comia antes, você vai comer, porque você não fez uma reeducação alimentar, você não aprendeu a comer melhor. Você simplesmente foi lá, tirou o que você estava comendo e botou ovo no lugar. Resultado, quando você voltar a comer, você vai engordar de novo. Então, uma das maneiras da gente evitar que isso aconteça é a gente fazer uma reeducação alimentar, a gente entender como se faz uma reeducação alimentar, como que eu troco o meu tipo de alimentação, para que dessa forma eu consiga encaixar algumas coisas na minha dieta que eu não precise voltar tirar na minha vida, né? Então, por exemplo, tá? Só no exemplo aqui de reeducação alimentar. A gente sabe que a gente precisa comer mais legumes e mais frutas. Se hoje você não tem costume nenhum de comer legumes e frutas, o primeiro passo interessante que você poderia fazer é começar a adicionar legumes e frutas que você gosta. Aí você vai chegar para mim e vai falar, Vini, eu não gosto de legumes nem de frutas. E eu vou te falar, provavelmente você não comeu todos os legumes e todas as frutas que existem na face da Terra. Se você não fez isso, então você ainda tem legumes e frutas para experimentar que pode ser que você goste do sabor. Beleza? Então, você tem opções para você fazer isso. E a partir do momento que você adicionou legumes, você simplesmente mantém os legumes. E só de comer legumes você vai ter menos fome e comer menos besteira. Então, uma coisa que você pode adicionar também na sua educação alimentar é comer menos besteira. Então, adicionei legumes e estou comendo menos besteira. São coisas que dá para você manter tranquilamente. Eu não mexi abruptamente na sua dieta fazendo isso. Você simplesmente adicionou algumas coisas e, por consequência, você vai diminuir as outras. É muito mais fácil você fazer dessa maneira do que você trocar da água para o vinho. Porque quando você troca da água para o vinho, você vai trocar do vinho para a água depois. Você não vai saber o que fazer. Né? Eu não saio de uma dieta do ovo com uma dieta de legumes. É muito difícil, uma coisa não tem a ver com a outra. Agora, quando eu começo a colocar coisas que vão me ajudar a ter uma educação alimentar,
eu consigo ir devagarzinho por esse caminho e adicionando coisas que são saudáveis e ao longo do tempo vão me fazer perder peso, beleza? Dessa maneira que eu driblo um pouco o efeito rebote, né? O efeito sanfona. Outra coisa que gera rebote, resultado rápido para evento, né? Então, nossa, estou desesperada para emagrecer. Preciso perder 5 quilos em 20 dias. E aí a pessoa vai fazer alguma loucura lá, né? Ela vai fazer jejum, ela vai deixar de comer, ela vai beber água pra caramba, ela vai fazer horas e horas de esteira para perder líquido, para perder gordura, para perder o que ela conseguir perder. E no final das contas, são 20 dias aí de tortura, aonde você não tem outra opção depois desses 20 dias, a não ser você voltar pro seu peso anterior, fazendo tudo que você fazia antes, né? Existem alguns desafios por aí, você já deve ter visto, de 21 dias. E do meu ponto de vista, esse tipo de desafio, ele pode ser um tiro no pé, porque ele pode ser esse tipo de desafio de cortar açúcar, de cortar sal, de não sei o quê, que são mudanças muito abruptas, ou ele pode ser feito de uma maneira inteligente, onde você tenha metas que você consiga lentamente ir adicionando essas coisas. Eu já fiz grupos de desafio e eu tenho um programa, inclusive, o programa Seca Total 30+, aonde você consegue melhorar o seu corpo em 30 dias. Tem treino, tem dieta, tem um monte de coisa lá dentro da plataforma. Se você quiser conhecer, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas o programa Seca Total 30+, ele é feito de uma maneira onde durante 30 dias você tem um passo a passo para você conseguir ir moldando os seus hábitos. Então não é uma coisa de tirar simplesmente e dane-se, ou adicionar simplesmente e dane-se. Você tem o passo a passo, né? Por exemplo, a gente sabe que uma pessoa precisa tomar 2 litros de água por dia, né? Criou-se isso. Hoje em dia a gente tem uma certeza que não é bem assim, mas imagina para uma pessoa que não bebe nada de água beber 2 litros de água. É uma meta muito longe da realidade daquela pessoa. O que a gente faz nesses casos? A gente bota uma meta menor. A gente bota uma meta de 200 ml, de 400 ml, aonde a pessoa vai batendo a meta semanalmente, diariamente, e aí depois, semanalmente, a gente pode ir aumentando essa meta. E a gente não vai aumentar para 2 litros, a gente aumenta de 200 para 400, de 400 para 600. Se a pessoa quiser dar um passo um pouco mais largo, ela vai de 600 para 1 litro. Então são coisas que a gente vai lentamente adicionando que fica fácil fazer isso. Então fazer coisas radicais geralmente não funciona. Você pode até conhecer alguém que participou desses desafios e depois do desafio até continuou com algum hábito, né? Eu geralmente faço esses desafios para as pessoas criarem o hábito ou para retomarem o ritmo de treino que algumas pessoas perdem, né? Eu treino 5 vezes na semana. Aí a pessoa entrou num furacão de trabalho, tal, parou de treinar, perdeu o ritmo. Então você voltar com um desafio de 30 dias, onde é na pegada, onde você consegue ter um foco durante 30 dias, às vezes te volta o hábito que você tinha antes. Né? A gente demora entre 21 e 66 dias para construir um hábito. Então, se eu consigo manter isso durante 30 dias, eu estou mais próximo de fazer esse hábito se tornar realidade na minha rotina, né? Obviamente que essas coisas restritivas que eu tô falando, que geram efeito sanfona, é muito difícil você manter durante 21 dias, né? Na verdade, cortar açúcar e cortar sal são coisas que algumas pessoas até conseguem fazer com facilidade, outras não. Mas, por exemplo, cortar carboidrato é uma coisa muito abrupta, né? Uma pessoa que não treina nada fazer 1 hora de exercício todos os dias, 6 vezes na semana, é uma coisa muito abrupta. É difícil. E a maioria das pessoas que conseguir fazer isso, geralmente tende a voltar porque não consegue manter. Então você crescendo gradativamente, né, começando com 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, você consegue manter isso muito mais fácil. Beleza? Que vem aqui para o nosso terceiro item, que é o ritmo de treino que você não consegue seguir, que é justamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Então, se proponha a ter uma meta que você consiga bater, que não tenha negociação para você. Né? Quando eu proponho uma meta para mim, eu vou treinar 3 vezes na semana. Eu vou 3 vezes na semana. Eu garanto 3 vezes na semana. Agora, se eu falar 6, mas eu só garanto 3, vai acontecer uma coisa na sua cabeça que vai ser o seguinte: você vai pensar
que você fala as coisas e você não cumpre. E a sua autoconfiança vai ser abalada por conta disso. Porque você nem confia em você mesmo. Você fala, mas você não consegue fazer. Então, por que não começar fazendo o que você consegue fazer? Né? Você pode até tentar uma meta agressiva. Você pode ter duas metas, né? Ó, eu garanto 3 vezes na semana, mas eu quero tentar 4. Beleza, você tem duas metas. O 3 você vai bater com certeza, mas o 4 é um bônus, digamos assim. E se você conseguir, ótimo. Mas se você não conseguir, você garantiu as suas 3. Então é uma maneira muito mais interessante de você conseguir bater as suas metas e conseguir construir essa autoconfiança que você tem, né? Porque se tem uma coisa que vai destruindo a nossa autoconfiança é nós não confiarmos no que a gente fala, né? Eu vou começar nessa segunda-feira, aí passa a segunda, você não começa. Vou começar nessa segunda-feira, passa a segunda, não começa. E isso vai se repetindo até o momento que você fala, mas você não acredita no que você fala. E aí você vai empurrando com a barriga e vai sempre tendo uma baixa autoestima, uma autoconfiança abalada, porque você não faz o que você fala, nem você confia em você. Então isso é complicado, tá? Então tome cuidado com o que você fala e o que você faz, beleza? E aqui, o que vai dar resultado então que não vai trazer rebote? Muito simples, dieta sem restrição, que foi o que eu falei, né? Então aprender a comer, introduzir água na sua rotina se você não bebe, comer mais legumes, comer mais frutas, aumentar as proteínas, diminuir as besteiras, né? Quantas vezes você pede fast food na semana? Dá para diminuir isso? Em vez de pedir 3 vezes, pedir 2? Ou o que você pede no fast food, você consegue fazer ser mais saudável? Às vezes você consegue. Então, que estratégia que você pode adotar hoje para que você consiga chegar um pouquinho mais próximo, sem ser extremista, sem fazer tanta diferença na sua vida, sabe? Então, pensa nisso, certo? E aí você tem que comer o que você precisa em maior quantidade, que é o que eu falei para você. Fast food, você diminui, né? Aí você vai comer mais legumes, mais frutas, mais proteína, mais carboidratos complexos, com fibras, né? Alimentos integrais, se possível. Então, tudo isso são pequenas mudanças que vão te ajudando aí a ter mais saciedade e conseguir emagrecer. E comendo o que você gosta em menor quantidade, né? Então, você ama bolo, você come todo dia, e 3 fatias. Então, dá uma diminuída. O bolo é super calórico. Então, em vez de comer 3 fatias, come 2, come uma. Vai diminuindo de uma maneira que você consiga ter resultado e não precise tirar da sua vida. Entende? E ao longo do tempo é possível que você não sinta mais falta. Né? O nosso paladar é altamente adaptável. Então, se hoje eu não consigo ficar sem bolo, mas eu ficar uma semana sem bolo, às vezes eu acostumo a ficar sem bolo. Já vi muito acontecer isso daqui. Né? Pessoas que se diziam chocolatras, né? Alunas que falavam, Vi, não consigo ficar sem chocolate, tal, e a gente ia fazendo estratégias. Ó, então beleza, você come chocolate, você come a barra inteira, então vamos trocar por aqueles chocolatinhos que ele já vem em unidade. Você não compra mais a barra grande, você compra pequenininho. Não tem como você avacalhar dessa maneira. Obviamente que tem como você roubar 2 ou 3, mas quando você pega um e sai de perto da onde tem, já é um passo mais difícil para você voltar e pegar mais um. Né? E você vai treinando seu cérebro a fazer isso, não tem jeito, né? Durante muitos anos você fez besteira, você comeu doce desenfreado, não vai esperar que esses hábitos vão sair de você rapidamente. Demora um tempo, vão ter algumas falhas, mas o mais importante é você realmente não desistir disso no seu caminho, beleza? E o ritmo de treino que você consegue seguir. E aí eu selecionei aqui 2 modalidades para você fazer que vão te ajudar a emagrecer, que é a musculação e cardio. A musculação porque ela vai acelerar seu metabolismo. Então, da gente ter mais músculos, a gente consegue fazer o nosso corpo queimar mais calorias simplesmente parado. Então, é fundamental ter musculação se você quer ter resultado rápido, perder gordura e ganhar massa muscular, acelerar o metabolismo, certo? E os exercícios de cardio, que são exercícios que vão melhorar o jeito que o seu corpo queima gordura. Né? Então, fazer o cardio também ajuda nisso. Então, a musculação ajuda acelerando o metabolismo e o cardio ajuda gastando mais calorias, que o treino de cardio queima mais caloria do que a musculação, e fazendo seu corpo começar a utilizar a gordura de maneira mais eficiente. Então, os dois juntos é mais eficiente do que fazer algum dos dois separado,
certo? Agora, lembra da questão gradativa que eu falei pra você? Se você é uma pessoa que gosta de cardio e você não faz nada hoje, comece fazendo 2 vezes na semana cardio, 3 vezes na semana cardio. Já que você não gosta de musculação, começa fazendo o que você gosta, depois você vai introduzindo o que você precisa. É a melhor maneira de você começar a fazer exercício físico. Imagina, se odeia musculação, vai começar 5 vezes na semana na musculação? Não. Você gosta de uma dancinha, de um fit dance? Fecha a matrícula na academia, vai fazer o fit dance. Começa lá. Vai na natação, às vezes, da sua academia, que você gosta de nadar. Conhece outras modalidades, vai experimentando. De repente, você começa a frequentar um ambiente de academia e aí você coloca musculação 1, 2 vezes na semana na sua rotina. Certo? É assim que um emagrecimento sustentável parece. Não é nada restritivo, não é nada imposto, não é nada abrupto. Né? A gente tem que evitar esse tipo de coisa para a gente não ter esse efeito rebote. Beleza? Então é isso, turma. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você não ter mais efeito sanfona. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal. E se você quer aprender a montar um treino de musculação bem feito para você definir, eu vou deixar um videozinho aqui do lado, em algum lugar aqui na tela para você. Beleza? Assiste lá que eu sei que você vai gostar.